A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão, irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós entramos em um dos trechos mais preciosos da carta aos Filipenses. Aqui Paulo nos mostra que a verdadeira unidade da igreja não nasce de esforço humano, nem de técnicas de convivência. Ela nasce daquilo que Cristo já fez em nós. Antes de falar sobre unidade, Paulo nos leva de volta ao Evangelho. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O apelo de Paulo nasce do que Cristo já fez. Paulo começa dizendo: se há alguma consolação em Cristo. Ele não está colocando dúvida nenhuma, ele está afirmando uma realidade. Já existe consolação em Cristo, já existe amor, já existe comunhão no Espírito. Tudo isso é fruto da nossa união com Cristo. A unidade da igreja não cria a salvação, ela é consequência da salvação. Unidade como alegria espiritual. Quando Paulo diz, completai a minha alegria, ele não está buscando reconhecimento pessoal, ele está falando como um pastor. A alegria dele é ver a igreja vivendo aquilo que o Evangelho produz. Nada traz mais alegria a um servo de Deus do que ver o povo andando em harmonia, com o mesmo amor e a mesma fé, o mesmo modo de pensar. Paulo chama os cristãos a terem o mesmo modo de pensar. Isso não significa pensar igual em tudo, não significa ausência de diferenças, significa ter o mesmo foco. O foco é Cristo, o Evangelho, a glória de Deus. Quando os olhos estão em Cristo, os corações caminham juntos. Um amor que realmente une. A unidade da igreja não é construída sobre afinidade natural. Ela é construída sobre o amor que vem de Deus. Esse amor não é apenas sentimento, é sacrifício, é constância, é serviço. É esse amor que sustenta a comunhão verdadeira entre os irmãos, evitando divisões desnecessárias. Paulo faz um alerta muito direto. Nada deve ser feito por partidarismo ou vanglória. A Igreja de Cristo nunca foi lugar de disputa por posição ou reconhecimento. A vanglória destrói, o partidarismo divide, mas a humildade restaura. Onde existe busca por honra própria, a unidade se perde. A humildade como postura cristã. Paulo diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Isso não é negar quem você é, não é se diminuir, é reconhecer que fomos chamados para servir. A humildade não diminui a dignidade, ela exalta Cristo. Olhando além de nós mesmos, Paulo continua dizendo que não devemos olhar apenas para os nossos próprios interesses. Cuidar da própria vida não é pecado. Viver apenas para si é. O Evangelho nos tira do centro. Ele quebra o egoísmo. Ele nos ensina a viver de forma generosa, servindo como Cristo serviu. Tudo isso prepara o caminho para o grande exemplo que Paulo apresentará em seguida. Cristo. A humildade e o serviço não são ideias humanas, são reflexos da vida do próprio Senhor Jesus. Seguir Cristo é aprender a servir como Ele serviu. Então, irmãos, Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nos chama a viver relacionamentos governados por Cristo.
Unidade sem Cristo é falsa. Humildade sem Cristo é encenação. Mas quando o Evangelho domina o coração, nós aprendemos a amar de verdade, a servir de verdade e a viver como um só corpo. Que Deus nos conceda esse mesmo sentir, que Ele nos ajude na caminhada e que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. E até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir.